Amém, amém. Não há outro como Ele. Fecha teus olhos, baixa a tua fronte e vamos orar. Espírito Santo de Deus, aqui estamos, Pai, na tua igreja, no teu templo, para te adorar, Senhor, e para receber uma palavra tua, Senhor. E nesse momento, Pai, eu oro para que tu gere corações sedentos pela tua palavra, Senhor. Eu não trouxe nada para a mesa, Senhor. Nada vem de mim, Senhor Deus. Que o pregador não atrapalhe a mensagem, mas que o Espírito Santo de Deus haja nesse lugar, alcançando cada coração. Aqueles corações mais duros, mais reticentes, que eles sejam preparados para receber a mensagem e que eles sejam os primeiros a entender o que está sendo dito. Faz a tua boa obra nesse lugar, Jesus. Amém. Podem sentar? Eu confesso a vocês que eu sempre preparo a pregação com a introdução, desenvolvimento e a conclusão. E até aqui, se vocês vierem olhar os meus rabiscos, tem introdução, 2 pontos, mas eu não coloquei nada, porque não veio nada ao meu coração para fazer a introdução, mas eu estou fazendo ela agora. Porque eu estava ali sentado, desde que eu estava me preparando em casa, lendo esse texto, vindo para cá orando, e eu dizendo, Senhor, tem algo mais nesse texto que eu não consegui alcançar, que eu não consegui enxergar, mas eu te peço que tu se revele isso durante a pregação. E agora, há pouco tempo, a gente estava em reunião com os acólitos, e a gente falou sobre não deixar ninguém para trás. Nesse texto, que foi lido agora há pouco pelo ministro comissionado Jairo, na passagem que ele diz que tanto Pedro como João olharam para aquele coxo, para aquele aleijado. É isso que nós devemos ter, uns com os outros. Olhar misericordioso. Olhar misericordioso. Que nós possamos olhar uns para os outros, não com olhar de juiz, mas com olhar misericordioso, amoroso, acolhedor, porque a nossa igreja, ela é amorosa, ela é acolhedora. Portanto, olhe um para o outro agora, não diga nada, só olhe e seja misericordioso. Agora, ser misericordioso com a esposa é bom, né? Agora, ser misericordioso com um estranho, uma pessoa que você nunca viu, é diferente. E o centro disso é sobre isso. É o nosso olhar para o desconhecido, para aqueles que estão mais distantes. Amém? Esse livro ele foi escrito por Lucas. Tanto esse como o próprio Evangelho de Lucas. Tem o mesmo autor. E Lucas escreveu para Teófilo, como você pode ver, logo no primeiro capítulo, logo no início, tanto de Atos como do Evangelho de Lucas. Quem era Lucas? Lucas foi médico, Lucas foi um historiador e um pesquisador cuidadoso. O propósito de Lucas foi registrar de forma ordenada e fiel a continuidade da obra de Cristo por meio da igreja, sob a direção do Espírito Santo. Tem que ter alguém coordenando isso, tem que ter alguém nos guiando, porque se for esperar a coordenação de homens, não vai ser bom. Vai ser cada um querendo ir para o seu lado. Isso já acontece. Mas o propósito da igreja é ser guiada, dirigida pelo Espírito Santo de Deus. Ao meditarmos nessa passagem, nós percebemos que os cenários mudam, as épocas passam, mas as necessidades humanas, elas permanecem as mesmas. Nós continuamos encontrando pessoas feridas, pessoas necessitadas,
pessoas desesperançadas, pessoas dependentes da graça de Deus. E da mesma forma, somente o Senhor continua tendo poder para transformar vidas. Só Ele. Não espere que a sua vida seja transformada por homens, por governos. A sua vida, ela só é transformada pelo Senhor. Logo no início do texto, nós encontramos 3 personagens. Pedro, João e um aleijado, um coxo. O nome dele não consta. Ele não é mencionado. Mas sabemos que tinha mais de 40 anos de idade. Como podemos saber disso? Se você for lá em Atos 4, capítulo 22, versículo 22. Pedro e João dirigiam-se ao templo na hora 9, por volta das 3 horas da tarde. Horário tradicional de oração entre os judeus. Os judeus tinham o hábito de orar 3 vezes. Pela manhã, às 15 horas e ao pôr do sol. Eles tinham passado pelo Pentecostes. Mas eles poderiam acreditar que com o batismo no Espírito Santo era suficiente, que eles já tinham intimidade com Deus e que não precisavam mais buscá-lo. Mas não. A comunhão, a oração, ela continuava sendo valorizada, porque isso gera intimidade com Deus. A oração gera intimidade com Deus. O avivamento, ele não substitui a disciplina espiritual da oração. Pelo contrário, fortalece. Fortalece. Quanto mais você orar, mais necessidade você vai ter de orar mais, para entender que você está orando pouco. E ao orar mais, você vai perceber que você está mais próximo de Deus, com mais intimidade com o Senhor. Quanto mais oração, melhor. E quanto mais se ora, você percebe que você não quer orar, porque você tem algo a dizer ao Senhor. E você é induzido, impelido, o Espírito Santo de Deus vai te dando a vontade, um desejo de falar mais e mais e mais a Deus. E isso vai gerando intimidade, porque à medida que você fala, Deus responde na sua palavra. E isso vai te fazendo, vai te fortalecendo, vai te encorajando cada vez mais e mais a falar. Porque tem pessoas que dizem que não sabem orar, sabem. Quem diz para você que você não sabe orar está mentindo e você está vivendo uma inverdade. Você sabe orar. Basta você se dirigir a Deus com as palavras que você sabe. Não precisa ter um vocabulário rico. Simplesmente, como eu já falei várias vezes aqui, obrigado, Pai, é uma grande oração. Voltando ao texto. Aquele coxo, aquele paralítico, todo dia ele era levado à porta do templo, da chamada Porta Formosa, para pedir esmolas a todos aqueles que ali entravam em direção ao templo. Ele dependia completamente, preste atenção, ele dependia completamente da ajuda de outras pessoas para sobreviver. A sua condição física o havia colocado numa situação de profunda dependência social e econômica. Aqui não diz quem levava ele para a porta do templo. Mas alguém, todo dia, ia na casa desse paraplégico, desse paralítico, pegava ele, largava ele na porta do templo. E ao final do expediente, eles voltavam lá para pegar aquele coxo. Ele passava o dia ali, dependendo da misericórdia do povo.
Não tinha nenhuma bolsa disso, nem bolsa aquilo. Não tinha nada. Era simplesmente esperar pela bondade do povo que lançassem para ele uma moedinha. E ele ali estava se contentando com aquilo. Existe um contraste impressionante nesse texto. O homem totalmente quebrado, assentado diante de uma porta conhecida por sua beleza. Olha que contraste. Isto nos lembra que nós podemos estar cercados de religiosidade, de uma grande estrutura, de um templo magnífico, maravilhoso. Pense num templo aí lindo que você já visitou. Há igrejas góticas por aí, lindas, maravilhosas, construções arquitetônicas maravilhosas, dignas de qualquer cartão postal. São prédios lindos, maravilhosos. Mas há pessoas que adentram naquele templo, naquele prédio, naquele lugar, quebrados, feridos, magoados. E ali se sentam dentro daquele prédio, ou ficam na porta de uma grande igreja linda, maravilhosa. Aí eu trago para cá, para a Missão Candeia. Olha como a nossa casinha está linda. Olha que estrutura. Coisa linda, né? Mas há também pessoas sentadas nesses bancos que estão quebradas, estão feridas, estão magoadas. Todos os dias aquele homem pedia ajuda, todo dia. Dia sim e outro também. Chovendo, fazendo sol. Muitos passavam por ele sem nem lhe dar atenção. Alguns talvez sentissem compaixão. Outros desviavam o olhar para evitar qualquer envolvimento. Você já desviou o seu olhar para um pedinte? Sabe quando você está no carro e aquele pedinte vem com a plaquinha, me ajude? Manda um Pix. É porque eles têm conta bancária. Mas o que é que tu faz? Tu olha para frente, foca no sinal e despreza aquela pessoa totalmente. Isso é um exemplo que eu estou falando. Mas há outras situações que talvez você não queira enxergar. Você prefere desviar o seu olhar. Mas naquele dia, Deus tinha algo diferente para aquele aleijado, para aquele coxo. Ele havia preparado um encontro que mudaria completamente a sua história. Você, quando acorda, você ora assim: Espírito Santo, o que é que nós vamos fazer hoje? Será que esse coxo, ao orar logo cedo, ele orou assim: Senhor, o que é que tu tem para mim hoje? Vamos pensar aqui. Senhor, manda alguém que me dê uma esmola boa, graúda. Olha como é um pensamento limitado, míope, pequeno. Mas naquele dia Deus preparou algo maravilhoso para aquele homem. Ao ver Pedro e João aproximando-se, aquele homem pediu uma esmola. Talvez para ele era apenas mais um pedido entre tantos outros que já havia feito. Talvez ele esperasse receber algumas moedas. Nada além disso, Rafael. Porque era tudo que ele esperava, eram esmolas. E só as sobras do que os outros tinham a oferecer para ele. Ele não tinha grande visão. Ele não tinha grandes desejos, ele não tinha grandes sonhos. Afinal de contas, ele era um coxo, paralítico, um aleijado. Mas Pedro,
fitou nos olhos daquele homem. Olho, ele não desviou o olhar, não. Ele olhou, olho no olho. E ele disse: olha para nós. Talvez Pedro tenha enxergado que aquele paralítico, ele pedia para um, pedia para outro, e ele mesmo não fitava a pessoa a qual ele estava pedindo. Talvez ele acreditasse que quanto mais pedisse, talvez ele recebesse, alguém escutasse o seu clamor. Mas Pedro diz: não, ei, olha para mim. Pedro fitou ele e disse: olha para mim, preste atenção em mim. Aquele homem voltou sua atenção para Pedro e João, esperando receber alguma coisa. Opa, o cara mandou olhar para ele, quer dizer que vai rolar uma moedinha aí, né? Ele estava esperando o quê? Esmola. Mas Deus estava prestes a lhe conceder algo infinitamente maior. Infinitamente maior. Na nossa pequenez, nós pensamos e pedimos coisas que nos agradam, que talvez seja suficiente para suprir as nossas necessidades. Mas Deus tem algo muito maior para a tua vida. Algo diferente, muito diferente. Algo que você nunca pensou ou imaginou. Talvez porque você tenha achado que é impossível de acontecer a você. Porque um coxo, um paralítico, um aleijado, ele não cria que ele pudesse ser curado. Aí Pedro vira para ele e diz: meu irmão, eu não possuo nem prata, nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, um nazareno, anda! Tu teria coragem de dizer isso? Tu estás andando aqui, ó. Aí tu vê um aleijado ali na esquina. Tu tem coragem de ir até aquele aleijado ali e dizer: eu não tenho dinheiro para te dar. Eu não tenho nada para te oferecer. Mas o que eu tenho, eu te dou. Levanta e anda. Tu crê? Tu tem fé para isso. Porque tu está dando para aquela pessoa, não é bem material, mas tu estás dando para aquela pessoa algo precioso, que é a tua fé. Tu estás mostrando para ele o quanto tu crê. Eu fico pensando aqui, estou pregando, estou pensando. A usina está aqui a 1000. Aí está aqui, entrando agora, um paralítico. Um coxo, um aleijado. E durante essa pregação, o pregador diz: levanta e anda. E aquela pessoa se levanta da sua cadeira e começa a andar nesse templo. E eu pensei, metade da igreja vai sair correndo, apavorada. E a outra metade não sai correndo porque está apavorada, estática, com medo. E fica onde estão. Não querem nem olhar para o milagre. Porque a nossa fé é pequena. A nossa fé é titiquinha de nada. Tu não crê nem naquilo que tu pede a Deus. Senhor, se acontecer, muito bem, Senhor. Se não acontecer, paciência. Mas tu já sabe que eu preciso. Porque tu já estás te auto-sabotando. Tu já estás pensando que o que tu está pedindo é tão difícil, porque se não acontecer, tu não vai sentir nada. Já sabia que é difícil mesmo. Pode ser difícil para você, mas não é difícil para Deus. O nome de Jesus representa a sua autoridade.
Pedro não estava oferecendo uma fórmula mágica. Pedro não estava confiando na sua autoridade. O poder não estava em Pedro. O poder estava em quem? Em o nome de Jesus. O homem esperava recursos temporários. O homem esperava uma moedinha para suprir a sua necessidade temporária, naquele tempo, talvez para comprar um pão, Rafael. Para levar para casa um pão. Mas Deus tinha algo muito maior para ele. O nome de Jesus representa a sua autoridade, seu poder e sua presença atuando através da igreja. E a igreja somos nós. O poder de Deus se revelou naquele homem através de quem? De Pedro. Pedro foi o condutor. Aquele homem esperava uma ajuda para aquele dia, mas recebeu algo que mudou a sua vida. Mas Pedro não ficou só na oração. Pedro também agiu. Pedro estendeu-lhe a mão. E aquele paralítico, ele creu, porque ele deu a mão e se levantou. Porque tem pessoas que não creem que aquilo é possível. Porque não é só oração, tem que ter ação também. É crer. Como muito se diz, bota o pé que o Senhor bota o chão. E aquele homem, a Bíblia diz que imediatamente, é imediatamente, tá? Não foi no dia seguinte, nem uma semana depois, nem um mês depois. Imediatamente, aquele homem se levantou. E seus pés e tornozelos se fortaleceram. Vocês estão visualizando o quadro? Um aleijado, com as pernas atrofiadas, com os tornozelos todos tronchos. E, de repente, algo imaginável acontecendo. Aquelas pernas atrofiadas ganham músculos. E aquele homem que não sabia andar, porque já era paralítico há mais de 40 anos, ele, de um salto, ele se levantou. De um salto. Ele não foi se levantando devagarzinho, não, porque está escrito que foi de um salto. Quando Pedro puxou, ele foi, de um salto ele pulou. Pela ação sobrenatural de Deus, aquele homem recebeu não apenas força física, mas também plena capacidade de caminhar. Quando nós vemos os nossos filhos, criancinhas, bebezinhos, quanto tempo eles demoram para aprender a andar? Eles começam a se levantar devagarzinho, daqui a pouco uma mãozinha, a outra, daqui a pouco estão engateando e vão se levantando aos poucos. Mas esse homem, de forma sobrenatural, ele se pôs em pé e começou a caminhar. Lucas, como médico, descreve esse milagre de uma forma completa, um milagre completo e instantâneo. O homem que jamais havia andado, agora caminhava, saltava e glorificava a Deus. Ele glorificava a Deus. Se eu tivesse escrito esse texto, ainda bem que eu não escrevi, eu teria colocado, e o homem glorificava a Deus. Depois ele saltava, e depois ele caminhava. Mas aquele homem, ele recebeu. Ele poderia ter ido para casa para dizer, mulher, olha para isso. Mas não, ele entrou no templo, saltando, glorificando ao Senhor. Mais importante do que a restauração de suas pernas foi a transformação da sua vida. Pela primeira vez, ele entrou no templo caminhando, saltando e louvando a Deus. Elogiando o Senhor. Qual foi a última vez que você elogiou o Senhor por uma vaga no shopping center num sábado à tarde? Aninha,
eu acho que ela está nos assistindo, ela entra orando, Senhor, me concede uma vaga perto da porta. Aí ela ainda exige, perto da porta, para ela não andar muito. Olha, Fabíola também está dizendo a mesma coisa, eu também oro. Agradece. Obrigado, Senhor, pela vaga. Você agradece a Deus pelas mínimas coisas? Ou você está esperando um milagre como esse para saltar e glorificar o nome do Senhor? Aos teus olhos, pensa num negócio difícil aí, pensa. Pensa. Aos teus olhos, aí tu diz, isso é impossível de acontecer a mim. E você não está enganada. Você não está mentindo para você. Aos teus olhos, isto é impossível para você. Mas para Deus não é impossível. Para Deus tudo é possível. Basta que Ele queira. Basta que Ele queira. Observe a mudança. Antes, aquele homem estava sentado. E agora, ele está andando. Antes, aquele homem dependia das pessoas. Mas agora ele caminha sozinho. Ele podia ir buscar o seu sustento, em vez de esperar que o seu sustento fosse providenciado por outras pessoas. Antes ele pedia esmola, e agora ele glorifica a Deus. Antes era conhecido por sua limitação, agora ele testemunha do poder de Deus. O grande propósito desse milagre não era apenas restaurar um corpo, mas apontar para Cristo. Lucas deseja mostrar que o Senhor, Ele ressuscitado, o Senhor ressuscitado, Ele continua vivo, continua reinando e continua operando através do seu povo. Aquele homem, para receber o milagre do Senhor, ele usou Pedro. Ele poderia ter usado João. Ele poderia ter usado Duda. Ele poderia ter usado Marquinhos, Bruno, Neto. Ele poderia usar qualquer um de você. Para você também, Beto. Mas João não fugiu, Pedro não fugiu. Pedro olhou para aquele homem. Eles poderiam muito bem ter passado. Talvez Pedro e João já tivessem passado por aquele coxo várias vezes. Mas aquele dia foi o dia que o Senhor preparou para fazer o milagre naquele homem. E Ele usou Pedro e João. Os olhos de Pedro e João foram abertos para encontrar aquele homem. Assim como o Senhor pode abrir os teus olhos para te usar na vida de outras pessoas. E você, ao receber essa missão do Senhor, não dê as costas. Não dê as costas. Faça como Pedro. Olhe para mim. Vão pensar que eu sou doido, pastor. Não tem problema. Mas você entregue aquilo que o Senhor mandou você entregar. Vão pensar que eu sou doido. Isso aí não tem problema não. É mais um doido na fila. Mas abra a sua boca para que pessoas sejam abençoadas. Porque a história do Evangelho não é sobre mim nem você. É sobre o próximo. O grande propósito desse milagre não era apenas restaurar um corpo. A mensagem central do texto não é a grandeza de Pedro, nem a fé extraordinária daquele homem. A mensagem central é a grandeza de Jesus Cristo.
O mesmo Jesus que curou aquele homem continua salvando, restaurando e transformando vidas. O poder de Cristo permanece o mesmo. A sua graça permanece abundante. As suas misericórdias continuam alcançando aqueles que reconhecem a sua necessidade e se voltam para Ele. Como declarou Pedro posteriormente no capítulo 4, no versículo 12. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Amém? O nome de Jesus continua sendo o único nome capaz de salvar pecadores, capaz de restaurar corações e conceder a vida eterna. Só Ele e mais ninguém. Se alguém vier te oferecer algo que não venha do Senhor, corra. Corra. Porque se não vem de Deus, só pode vir do maligno. Abre teus olhos. Abre teus olhos. E concluindo, que nós não nos tornemos cegos espirituais. Que nós não imitemos aqueles judeus que passavam diante daqueles pobres homens e desviavam o olhar. E não se importavam com a necessidade do próximo. Nós devemos imitar Pedro e João, cheios do Espírito Santo, prontos para perceber e ajudar o próximo com o que temos de mais precioso. A nossa fé em Jesus Cristo. Esse é o nosso maior bem. É o nosso maior tesouro. Meu irmão e minha irmã, você que se sente inerte, imóvel, sem forças para reagir, creia no nome de Jesus e seja curado, seja salvo, seja liberto. Que as correntes que te prendem em qualquer área da sua vida, aquilo que você não consegue avançar em direção a Cristo, que te prende, que essa corrente seja quebrada agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu oro agora, para que relacionamentos conjugais, relacionamentos entre pais e filhos, e amizades sejam restauradas e fortalecidas em nome de Jesus. Queridos irmãos e irmãs, assim como Pedro e João, eu oro para que vocês estejam prontos para declarar o nome de Jesus Cristo e dar a mão para o seu semelhante, para que ele se levante, independente de quem seja e onde esteja. E lembre-se, o que está escrito em Hebreus 11:1. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção dos fatos que não se veem. A minha oração é para que Deus abençoe cada um de vocês, que os encoraje, que dê a plena certeza que vocês são capazes de, em nome de Jesus, promover milagres. Que você possa ser um representante de Cristo, aonde quer que você vá. Que os teus olhos agora vejam a mesma coisa que Cristo enxerga. Que você seja misericordioso para com o próximo, assim como o próximo seja misericordioso com você. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém.